Olá a todos, eu vou dar início à nossa quinta aula. Legal, então agora vamos para a probabilidade condicional. Probabilidade condicional, então, pessoal, vocês já devem ter visto. As interpretações aqui são um pouquinho mais... Vou precisar ter um pouquinho de cuidado com vocês para interpretar a probabilidade condicional. Eu quero que vocês entendam agora quando é que você pode usar uma probabilidade condicional. Eu vou definir primeiro e depois eu vou fazer um alerta grave que vocês precisam iluminar aí no caderno de vocês, que eu vou utilizar essa discussão mais para frente quando eu for falar sobre o valor P. Então essa discussão que eu vou fazer com vocês, ela é fundamental para entender por que certas notações são prejudiciais na estatística e podem levar a um engano. Tá? Então é bom que vocês entendam agora a definição de probabilidade condicional para não usar esse termo de forma inadequada. Então vamos lá. Essa probabilidade condicional, ela foi descoberta há muito tempo, tá, pessoal? Isso aí foi o Abraham de Moivre, que já tinha desenvolvido alguma coisa em termos de probabilidade condicional. E essa probabilidade condicional ela vai ser definida dessa forma. Veja bem, seja ômega AP, um modelo de probabilidade, ou um espaço de probabilidade, considere abaixo B pertencente a A, esse conjunto, esse evento B, tem probabilidade maior do que zero. Estritamente maior do que zero. Defina uma nova medida. Eu poderia colocar aqui um P ponto, um P til, tá? Mas eu vou escrever desse jeito aqui, ó. É uma função, esse aqui é o argumento da função, dado B. Tá? Esse aqui é um novo termo, tá, pessoal? Não é bem esse aqui, é uma nova função. Ela vai da sigma álgebra a 0,1, tal que para qualquer azinho lá dentro, ele vai ser definido, tá? Como a probabilidade de A inter B. E agora notem que esse objeto aqui esse é o mesmo objeto, tá? Esse P que está aqui é o mesmo objeto que foi lá definido no modelo de probabilidade. Esse P dado B é um novo objeto que depende de B, dividido pela probabilidade de B. Notem que isso aqui, de alguma forma, ele está bem definido porque o P de B é maior que zero. Se o P de B fosse igual a zero, não daria para definir dessa forma. Teria que definir de outra forma. E eu quero que você perceba o seguinte, que essa definição de P, dado B, ela é uma medida de probabilidade. Perfeito? Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer aqui. Deixa eu iluminar. Pode se mostrar, eu não vou fazer aqui, vai ficar como exercício para vocês, porque é muito simples, tá, pessoal? Pode se mostrar que essa medida P dado B é de fato uma medida de probabilidade.
é de fato uma medida de probabilidade sobre ômega A. Você pode até reduzir o espaço se você quiser. Você pode reduzir esse espaço aqui para, em vez de ômega, para B, porque você pode perceber isso aqui, que se você coloca, se o A for igual a ômega, o que vai acontecer? Vai ficar a probabilidade de ômega interseção B, que é exatamente a probabilidade de B, dividido por probabilidade de B, que vai ser exatamente igual a 1. E a probabilidade de B dado B é igual à probabilidade de B interseção B dividido por probabilidade de B. Vão se cancelar os dois termos, vai ficar igual a 1 também. Então você pode definir a medida de probabilidade sobre esse espaço, ômega A, ou você pode reduzir o espaço agora para B, A caligráfico interseção B. Ou seja, eu vou pegar uma restrição do A que tenha interseção somente com o B. Perfeito? E eu quero que vocês mostrem isso, certo? Quero que vocês mostrem que o P dado B, ele é de fato uma medida de probabilidade. Isso vale para qualquer B, conjunto B, que tenha probabilidade positiva. O que eu quero que vocês notem aqui? Nessa definição. Observe que, note que P de A dado B só é definível se ambos os conjuntos A e B estiverem na sua sigma álgebra e a probabilidade de B é maior do que zero. Esse primeiro aqui é negligenciado às vezes em alguns lugares porque a pessoa acha que pode definir probabilidade condicional para qualquer coisa. Não. Todos os termos aqui da minha probabilidade condicional, esse primeiro termo e o segundo termo, ambos precisam estar na minha sigma álgebra. Se não estiverem, não faz sentido a definição. Perfeito? Então a primeira coisa, isso aqui é importantíssimo, porque quando eu for discutir o valor P, vocês vão perceber que tem um problema quando as pessoas usam probabilidade condicional para definir o valor P. O valor P não é uma probabilidade condicional. Por definição, ele não é. Então note que é importantíssimo, eu quero que vocês saiam desse curso, dessa disciplina aqui, sabendo disso. Isso aqui é importante. Muitos livros, eles definem o valor P como uma probabilidade condicional. Só que o valor P, ele não é uma probabilidade condicional. Ele só será uma probabilidade condicional se for analisado sob uma perspectiva bayesiana. Na perspectiva em que ele foi criado, que é na perspectiva clássica frequentista, a hipótese que muitas pessoas colocam desse lado aqui, o H0, ele não está na sigma álgebra. Portanto, a anotação não faz nem sentido. Mas nós vamos chegar lá, certo? Sem a teoria, sem a sigma álgebra, não dá para discutir isso. Então é importante que vocês saibam de verdade a sigma álgebra, o que é um modelo, o que é um espaço de probabilidade, quando é que uma medida condicional ou uma probabilidade condicional ela é definível, certo? E aqui eu vou dizer então o que ela significa, né? A P de A dado B é dito ser a probabilidade condicional é a probabilidade de A dado B. Você pode interpretar isso aqui da seguinte forma. É a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que um evento B já ocorreu. Ele ocorreu, certo? Você sabe que ele ocorreu. O evento B é verdadeiro. Você sabe que ele ocorreu. Então, qual é a probabilidade do A ocorrer, dado que o B já ocorreu? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês já, obviamente, viram isso em algum momento. Mas o que talvez vocês não tenham explicitado na definição é isso. O A e o B precisam ser mensuráveis. O A e o B precisam estar na sigma álgebra do modelo. Isso é importante. Ok. Vou dar um exemplo agora. Deixa eu ver qual é o exemplo que eu dou. Eu vou dar um exemplo de dados, tá? Vou lançar um dado equilibrado.
Só ver se está tudo ok aqui. Está gravando. Tá gravando também. Alguém disse alguma coisa? Ó, Pedro, se você quiser falar alguma coisa, você, por gentileza, liga o microfone, tá? Você tá conversando com o pessoal, eu não vou atrapalhar. Mas se você quiser que eu veja a sua mensagem, você pode ligar o microfone e falar, certo? Então, vou pensar no seguinte problema. Eu vou lançar um dado equilibrado 2 vezes, certo? E aí eu vou definir o meu ômega e a minha medida para esse experimento. Vocês não precisam se preocupar se eu lancei eles de forma independente por enquanto, porque eu nem defini esses conceitos. Eu só quero que vocês entendam que eu vou modelar isso usando a estrutura probabilística que eu vou dar para vocês, certo? Então eu vou dizer o seguinte, ó, lançamos um dado equilibrado 2 vezes e observamos a face voltada para cima. As faces. Tá? Lançamos de forma independente. Eu não defini o que significa independência, eu vou definir mais para frente. Mas para dar o exemplo, eu vou considerar o seguinte modelo. Então admita o seguinte modelo para representar esse experimento. O ômega, ele vai listar todas as possibilidades, certo? Quais são as possibilidades? Eu posso observar 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 e assim por diante. Eu vou escrever isso aqui em uma linha para não ficar tão longo. Então vai ficar IJ, tais que I pertence a 1, 2 até 6 e o J também pertence a 1, 2 até 6. Esse conjunto ele representa as 36 possibilidades. Então aí fecha chaves aqui. O que significa isso aqui? De forma resumida, é o elemento 1, 1, aí o elemento 1, 2 e assim por diante. Tá? Até chegar no último 6, 6. E a sigma álgebra, eu vou considerar a sigma álgebra das partes, né? Nós já vimos que é possível considerar a sigma álgebra das partes quando é finito. Então eu tenho finitos elementos, eu tenho um número finito de elementos, 36 elementos. Eu posso definir a sigma álgebra desse jeito e a medida de probabilidade, ela vai ser definida da seguinte forma. Tá, o que? A medida de probabilidade de um subconjunto qualquer é a soma para ômegazinho pertencente ao meu ômega, que tem 36 possibilidades, de 1 sobre 36 vezes a indicadora de ômega em A. Isso aqui para qualquer A da minha sigma álgebra. Pode ser vazio, pode ser o ômega, pode ser qualquer subconjunto lá dentro. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, em termos de probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de se observar o número 2 em um dos dados, dado que foi observado, ou dado que se observou, o número 1 em pelo menos um dos dois? Então vou escrever isso. Calcule a probabilidade de se observar o número 2, a face número 2, em um dos dados, eu coloquei dado, né? Em um dos dados, sabendo-se então, vou colocar assim para ficar melhor.
Então foi dito para você, alguém executou o experimento e falou assim, ó, saiu pelo menos 1. Qual é a probabilidade de sair o número 2? Sabendo-se que o número 1 foi observado. Em pelo menos um dos dois. Então a primeira coisa que você vai fazer para resolver esse problema é descrever os eventos aqui, os conjuntos que representam o que nós queremos. Ó. Calcule a probabilidade de se observar o número 2. Então, em um dos dados, sabendo-se que, ou seja, dado que condicional a, o número 1 foi observado em pelo menos um dos dois dados. Então eu vou definir o meu conjunto B, o nosso conjunto B, ele vai ser o que está no condicional. Ó. O número 1 foi observado em pelo menos um dos dados. Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. O número 1 foi observado em pelo menos um, então eu tenho o número 1, 1. Isso aqui é pelo menos um. Ó. O número 1 saiu nos dois, o número 1 saiu no primeiro, mas não saiu no segundo. Então eu tenho todas essas possibilidades aqui, ó, 1, 2, 1, 3, e um 4, e um 5 e um 6. Então eu vou representar isso aqui, ó, de uma forma mais simples, tá? Eu vou representar assim, ó, esse aqui é 1 na primeira e qualquer coisa na segunda. Tal que J pertence a 1, 2 até 6, para ficar mais simples, tá? Unido com qualquer coisa na primeira e 1 na segunda. Para I pertencente a 1, 2 e assim por diante a 6. É unido, tá, pessoal? Então tem dois termos que são incomuns aqui. Eu tenho um 1 aqui e tem um 1 ali. Quando eu faço a união, esses caras saem. Então eu vou explicitar para vocês o termo. Infelizmente eu não vou conseguir entrar em condicional hoje. Em independência. Porque eu estou entrando muito nos exemplos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui porque eu sei que vocês querem, né? Então isso aqui na verdade é 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, unido com aquele outro ali. 1, 1. Agora vem 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 e 6, 1. Quando você faz a união, os termos em comum eles vão embora, né? Então vai ficar só esses termos aqui. Eu vou copiar e colar para me ajudar. Então eu vou remover esse cara aqui e vou colocar todo mundo junto, ó. Pelo axioma da união eu posso fazer isso, né? Isso aqui também é um parênteses, tá? Vocês podem ficar confusos aqui porque eu fiz rápido. Então esse aqui é o 3, tem um parênteses aqui. Enfim, é esse conjunto, é o conjunto da união dos dois. Perfeito? Então esse é o conjunto que diz o seguinte, ó. O número 1 foi observado, ó. Foi observado o número 1 aqui, não foi? Em pelo menos um, ó. O número 1 saiu aqui, saiu em todos. E eu posso ter saído, podem ter saído 2 1s no primeiro e no segundo dado. Então não tem problema. Está lá no primeiro elemento. Então todas as possibilidades estão aqui. O número 2, 2 não está aí, porque eu sei que saiu o número 1. Então eu vou remover todos os caras que não tem 1. E esse é o nosso conjunto B. O nosso conjunto A é o conjunto que eu gostaria de calcular a probabilidade. Ó, condicional ao B, né? Então o A é o quê? Se observar o número 2 em um dos dados, sabendo-se, agora esse sabendo-se eu já fiz, eu vou só o número 2 em um dos dados. Então o A, ele vai ser simplesmente o conjunto que é parecido com o B, só que tem o 2 em vez de 1 ali. Ó. Então eu vou ter 2, 1, 2,
2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 1, 2. Deixa eu ver se está certo. 1, 2. 2, 2 já foi. Agora 3, 2. 4, 2. 5, 2 e 6, 2. Ambos os conjuntos têm o mesmo número de elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O A e o B têm os mesmos elementos, não os mesmos elementos, mas o mesmo número de elementos. Só que, pela definição de probabilidade condicional, o que eu quero calcular? Aí você escreve o que você quer calcular. Você quer calcular a probabilidade de A. Esse A ele representa o quê? Esse aqui é o conjunto observar 2. Em pelo menos um dado. Uma das faces dos dados, tá? Vou colocar um dado só para agilizar aqui. E o outro é observar o número 1 em pelo menos um dos dados. Um dos dados. Eu quero calcular a probabilidade de A observar um 2, dado que eu observei 1. E isso aqui, por definição de probabilidade condicional, você tem que é a probabilidade da interseção dos dois, dividido pela probabilidade de B. Ora, como é a probabilidade de B, né? A probabilidade de B é 11 sobre 36. Eu tenho 11 elementos lá dentro, dividido por 36, por causa da definição aqui, ó. Por causa dessa definição, quando eu tiro 1 sobre 36 para fora, eu somo, eu conto o número de elementos de A. Então a probabilidade de A é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de ômega. É justamente isso. Isso aqui é a probabilidade de B, é o número de elementos de B dividido pelo número de elementos de ômega. E a probabilidade de A inter B é a probabilidade do número de elementos de A inter B dividido por o número de elementos de ômega. Vamos ver quantos elementos em comum eles têm. Ó. Quem que é o A inter B? Isso aqui é a probabilidade. Desculpa. Quem que é A inter B? Ó? Eu tenho 2, 1, eu preciso ter o 1 e o 2 nos dois eventos simultaneamente. Ó. 1, 2 e o 2, 1. Não é isso? É 1, 2 e o 2, 1. Isso aqui é A interseção B. É esse conjunto. Isso aqui, portanto, é 2 dividido por 36, porque eu tenho dois elementos lá dentro. 11 dividido por 36. Portanto, a probabilidade é 2 dividido por 11. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. Ok. Então esse aqui seria o exemplo de probabilidade condicional. E aí, pessoal, vocês podem resolver vários outros problemas de probabilidade condicional. O que vocês têm que entender de verdade? Vocês têm que entender frases condicionais, né? E entender também que os eventos que estão no condicional é o mesmo tipo de evento. Ó. É o mesmo tipo de evento. Ó. Calcule a probabilidade de se observar o número 2, ou seja, é algo relacionado a uma face de um dado, e o que está no condicional também é algo relacionado à face de um dado. Portanto, os dois são eventos mensuráveis da mesma sigma álgebra. É importante que você tenha isso em mente. Tanto o B como o A são eventos do mesmo tipo. Portanto, essa probabilidade ela pode ser calculada sem problema algum. Perfeito? Então vamos aqui para o exemplo. Foi o exemplo. Agora eu vou falar para você que tem um teorema da probabilidade total. Eu vou provar esse teorema. É um teorema que sai basicamente da teoria de conjuntos, mas o Kolmogorov
Ele prova isso aqui também, deixa eu ver em qual página. Ah, tá aqui, ó. The Theorem on Total Probability. Na página 7, ó. Vou até colocar pertinho aqui, não sei se vocês estão vendo. Eu tô com o dedo bem em cima. Tá? E aí ele vai fazer essa... enunciar o teorema e vai provar. A prova é simples. Mas eu vou fazer para vocês aqui. Teorema da probabilidade total. Eu estou estressando, pessoal, essa coisa do A e o B serem eventos ou serem conjuntos do mesmo tipo, porque as pessoas negligenciam isso, certo? Isso faz parte dos fundamentos da probabilidade e da estatística. Se você quer entender a diferença entre estatística bayesiana e estatística clássica, você precisa entender sigma álgebra. Você precisa entender por que certas definições estão bem definidas e por que outras estão mal definidas. Quais são as limitações da medida de probabilidade? Quais são as limitações da probabilidade condicional? Tá? Você precisa saber disso. Se você não souber, aí fica difícil de você entender quando é que termina quais são as limitações da inferência frequentista e da bayesiana. As duas têm limitações e é importante que você saiba a teoria, os fundamentos da área, para você poder discutir isso e entender. Senão vai ficar sempre uma discussão vazia. A discussão que eu acho que é pertinente é quando você coloca, esquematiza e formaliza em termos de teoria de conjuntos. Porque a teoria de conjuntos é a base fundamental da matemática. Toda matemática ela pode ser escrita em termos da teoria de conjuntos de Zermelo e Frankel. Mais o axioma da escolha. Então, uma vez que você estrutura a sua teoria em cima da teoria de conjuntos, a discussão fica mais formal e fica precisa. A gente não fica falando sobre eu acho que. Você vai para a definição de como as coisas foram definidas. E aí, com a definição, você consegue dizer, mas isso aqui só é válido se esse conjunto for elemento daquela família. Se não for, não vale. Você consegue discutir esse tipo de coisa, senão não consegue. Então vamos aqui, pessoal, para o teorema da probabilidade total. Ele diz o seguinte. Seja A1, A2, até a n, depois eu faço a mesma coisa para n tendendo a infinito, conjuntos na nossa sigma álgebra que formam uma partição de ômega. Ou seja, eles são disjuntos 2 a 2. Ou seja, eles são disjuntos 2 a 2. E a união é igual a ômega. Perfeito? Considere ainda que a probabilidade de cada um desses AIs é estritamente positiva. Para todo I igual a 1 até N. Perfeito? Dado isso, então, essas são as condições. A probabilidade tem que ser estritamente maior do que zero para cada um dos eventos, e eles são disjuntos 2 a 2 e a união da ômega. Então, para cada C mensurável na nossa sigma álgebra, é um subconjunto lá da nossa sigma álgebra, a probabilidade de C pode ser recuperada fazendo isso aqui, ó. É a soma
da probabilidade de AI vezes a probabilidade de C dado AI. Para I igual a 1 até N. Então esse é o resultado. Essa probabilidade de C, ela é facilmente provada usando o dito axioma número 2 da probabilidade e teoria de conjuntos. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Note que, então prova. Note que o C ele pode ser escrito como a união de AI interseção C. Quem não percebeu isso, então eu vou fazer devagar, tá? Note que o C ele pode ser escrito como C interseção ômega. Perfeito? Não há controvérsia nisso. Ora, se ele pode ser escrito dessa forma e o ômega ele é equivalente à união dos AIs, então eu posso substituir o ômega por tudo que ele é equivalente. Nesse caso, pela união dos AIs. Para I igual a 1 até N. Isso aqui eu posso, se eu tiver uma sequência infinita, também dá na mesma, tá, pessoal? Eu só teria que substituir o ômega pela união infinita enumerável dos conjuntos. Ora, então agora aplicando a regrinha da interseção com a união, eu consigo fazer isso aqui, ó. Isso aqui na verdade é a união, para I igual a 1 até N, vocês devem estar fazendo esse exercício, de C interseção AI. Perfeito? Em termos de diagrama de Venn, o que nós estamos fazendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer um diagrama. Acho que eu consigo aqui. Nós estamos fazendo o seguinte aqui. Eu tenho uma partição de ômega. Então esse cara aqui é meu ômega e a partição de ômega está fazendo isso aqui. Esse aqui é o meu A1. Esse aqui é o meu A2. Esse aqui é o A3. Esse aqui é o A4. E assim por diante até o enésimo termo, tá? Eles são disjuntos, 2 a 2, e a união forma o nosso ômega, recupera o ômega. O nosso conjunto C qualquer, eu vou pintar em verde, ele pode ter interseção ou não, pode ter nula interseção, certo? Suponha que o nosso conjunto C seja aqui. Ó. Esse aqui é o nosso conjunto C. Então o C ele pode ser escrito como a união de C interseção A1, vai dar vazio. Unido com C interseção A2, dá vazio. Unido com C interseção A3, vai dar essa parte aqui. Unido com C interseção A4, vai dar essa outra parte. E assim por diante, eu vou unindo as partes, certo? Esses termos aqui eles são disjuntos também, como vocês podem perceber na figura. O C interseção A3 dá essa parte em azul aqui. O C interseção A4 dá essa outra parte aqui em vermelho. O C interseção A5 é uma outra parte que não tem interseção nenhuma com A3 e A4. E assim por diante. Né? Eu espero que isso tenha ficado claro. Então o C ele pode ser escrito como essa união. Além disso, o C interseção A1, o C interseção A2 e assim por diante, todos eles, C interseção AN, são disjuntos 2 a 2. Logo, eu consigo usar o axioma número 2, o axioma entre aspas, porque alguns chamam de axioma, mas não é bem um axioma da teoria de conjuntos, é um axioma da probabilidade. Usando aquela sigma aditividade, que implica na aditividade finita, eu posso usar para calcular a probabilidade de C, desculpa. Portanto, a probabilidade de C ela é igual à soma das probabilidades. Ó. Já estou chegando onde eu quero. Perfeito?
Agora, o que falta mostrar? Falta mostrar que a probabilidade da interseção, por definição de probabilidade condicional, a probabilidade de AI, desculpa, a probabilidade de C dado AI é igual à probabilidade de C interseção AI, para qualquer I, dividido pela probabilidade de A. Notem que a probabilidade de A, por suposição, é maior do que zero. Foi dita isso lá no início. É uma suposição do problema. Para I igual a 1 até N. Todos esses passos aqui, eles podem ser estendidos supondo que a sua sequência é uma sequência infinita. Tá? É só você substituir agora, fazer I maior ou igual a 1 aqui e esquecer do N, não precisa mais do N. Tá? I maior ou igual a 1, I maior ou igual a 1 em todos os passos aqui, inclusive aqui, I maior ou igual a 1. Agora eu posso, dado que eu tenho essa igualdade, a probabilidade condicional é definida desse jeito, eu posso multiplicar dos dois lados por P de AI. Isso aqui implica que P de AI vezes P de C dado a I é igual a P de C interseção a I. Também acontece para todo I, igual a 1 até N. Logo agora, pessoal, eu tenho uma igualdade, portanto uma equivalência. Tudo, onde tiver esse cara, eu posso substituir por esse. E acaba a nossa prova. Certo? É o que eu gostaria de mostrar. Isso aqui, portanto, a probabilidade, deixa eu colocar a probabilidade do C aqui, esse cara aqui. A probabilidade do C é igual à soma I igual a 1 até N. Agora eu vou substituir essa probabilidade da interseção pelo que ela vale, que na verdade a probabilidade de AI vezes a probabilidade de C dado AI. Notem que isso aqui é um teorema, tá, pessoal? Sempre eu vou conseguir fazer isso aqui. É o famoso teorema da probabilidade total. Dúvidas? Coloquem aí no chat, por favor. Então eu tenho uma versão agora para uma sequência infinita agora. Então, seja A1, A2, A3 e assim por diante, uma partição tal que a probabilidade de AI é maior do que zero para todo I, maior ou igual a 1. Seja, então, né? Esqueceram o teorema? Então, para C elemento da nossa sigma álgebra, temos que a probabilidade de C pode ser escrita como a soma, agora é uma soma infinita, para ir variando de 1, 2, 3 e assim por diante, das probabilidades de AI vezes a probabilidade de C dado AI. Esse teorema também vai ser utilizado muitas vezes durante a nossa disciplina. Espero que vocês entendam bem qual é a prova dele. Uma prova simples, né? Eu simplesmente usei a teoria de conjuntos e usei o axioma número 2 da probabilidade. Repetindo então, uma vez que você entende teoria de conjuntos, todos esses passos aqui são triviais. Agora, se você não entendeu teoria de conjuntos, aí a coisa começa a complicar mesmo, porque você precisa retomar certos argumentos que são considerados óbvios, são considerados naturais, mas que como você não internalizou, o argumento fica difícil de compreender.
Então recomendo, faça os exercícios lá, tente introduzir, internalizar o que é uma partição, as propriedades de união, interseção, tudo isso aí é de extrema importância. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês hoje. Então já falei sobre probabilidade total e agora eu vou falar sobre o teorema de Bayes. E aí na próxima aula eu introduzo a independência. Estão seguindo, pessoal? Se puderem, por gentileza, escrever aí no chat, agradeço. Então agora o teorema de Bayes. Isso aqui, pessoal, o teorema de Bayes não tem ainda nada a ver com inferência bayesiana. Inferência bayesiana é uma coisa, o teorema de Bayes é outra. No teorema de Bayes você está no mesmo espaço de probabilidade com eventos do mesmo tipo. Uma vez que você entende isso, você começa a entender qual é a diferença entre estatística bayesiana e estatística clássica. Os clássicos e os frequentistas, eles podem usar o teorema de Bayes no problema deles, não tem problema nenhum. O teorema de Bayes é um teorema de probabilidade. Qualquer coisa dentro de um espaço de probabilidade pode ser utilizada por frequentista, por bayesiano, por verossimilancista, por qualquer estatístico, certo? Então o teorema de Bayes, eu posso simplesmente tirar o nome Bayes e dizer que é um teorema. Simplesmente isso. É um teorema que usa a probabilidade total, teorema da probabilidade total como suporte, como no resultado. Então vamos lá. Teorema de Bayes diz o seguinte. Ok. Seja A1, vou colocar sejam aqui. A1, A2, 3 pontinhos. Uma partição de ômega. Tais que a probabilidade de AI é positiva para todo I maior ou igual a 0, maior ou igual a 1, desculpa. Então, agora vem, ó. Para C, um conjunto em A, tal que a probabilidade de C é positiva, é maior do que 0, não pode ser 0 agora. Então você pode calcular isso aqui, ó, a probabilidade do AI dado C. Isso aqui é a probabilidade de AI vezes a probabilidade de C dado AI dividido pela soma da probabilidade de AI. Vou colocar J aqui só para o I não ser o mesmo I de baixo, aí vocês não vão confundir, tá? Probabilidade do C dado a J para J maior ou igual a 1. Isso aqui vale para qualquer I, tá, pessoal? Para I maior ou igual a 1. Qualquer I. Se pega I igual a 1, você consegue calcular a probabilidade de A1 dado C. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a probabilidade condicional. Esse termo aqui não tem nada mais, nada menos do que a probabilidade condicional, por definição, aplicando o teorema da probabilidade total. Então não tem absolutamente nada demais aqui. Tá? A probabilidade total ela já tinha sido derivada em outros contextos. Não acho que foi o Bayes que derivou pela primeira vez. Aliás, a inferência bayesiana, não o teorema de Bayes, a inferência bayesiana, ela foi comunicada pelo Richard Price em 1763. Então ele comunicou, o Thomas Bayes, o reverendo Thomas Bayes, ele já tinha falecido, e o Richard Price, em 1763, escreveu uma nota, não lembro agora para qual revista, e aí ele escreveu, fez comentários, inclusive fez algumas correções, teve que fazer algumas correções,
E lá a estrutura é outra, pessoal. Lá o C, esse C deles aqui, e o A são eventos de outro tipo. Eles não são do mesmo tipo. Essa é a inferência bayesiana. A inferência bayesiana é quando você sai da sigma álgebra do experimento e vai para uma outra sigma álgebra que depois, num futuro, se vocês quiserem discutir comigo, eu posso discutir. Mas antes, vocês precisam entender o que é uma probabilidade condicional e esses dois teoremas. O teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. Perfeito? Esse teorema de Bayes aqui nada mais é do que a aplicação da probabilidade condicional. Então, vou provar para vocês. Vejam como é a prova. É a aplicação do teorema de Bayes. Veja bem. É a aplicação da probabilidade condicional. Desculpa. Como a probabilidade de C é maior que zero, como P de C é estritamente maior que zero e P de AI também é maior que zero, para todo I, temos que a probabilidade de AI, um AI qualquer daquela sequência, dado C, é, por definição, o símbolo que a gente que a gente definiu lá em cima, tem como definição a probabilidade de AI interseção C, dividido pela probabilidade de C. Tô acabando já, tá, pessoal? Acho que a aula... Mais 5 minutos eu acabo aqui. E aí amanhã eu dou um exemplo. Esse aqui está bem definido, perfeito? Agora o que eu vou fazer? Ora, eu já sei quem que é a probabilidade de A inter C. Ora, a probabilidade de A inter C eu já fiz lá em cima. Isso aqui, na verdade, é a probabilidade de A I vezes a probabilidade de C dado A. Isso aqui é um teorema. Né? Por definição de probabilidade condicional, eu posso fazer isso. Aqui, por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer porque a probabilidade de AI é maior que zero, senão esse termo aqui não estaria bem definido. Então, os termos que estão bem definidos são esses aqui. Ó. Porque a probabilidade de C é maior que zero, eu posso fazer isso. E porque a probabilidade de AI é maior que zero, eu posso fazer isso também, senão esse termo não estaria bem definido. Então, você precisa garantir que os dois são positivos. Dividido agora a probabilidade total, né, pessoal? Quem que é a probabilidade de C? Ora, como AI é uma partição de ômega e todos eles têm probabilidade maior do que zero, ora eu consigo representar isso como uma soma. É a soma da probabilidade de AI, a J, vou colocar para não confundir com o I de cima, vezes a probabilidade de C dado AI. A J nesse caso. Então notem, pessoal, o teorema de Bayes é probabilidade condicional conjugada com o teorema da probabilidade total. Nada mais do que isso. Não tem nada de especial. Nada proíbe um frequentista de usar o teorema de Bayes. O teorema de Bayes ele deve ser usado sempre que você precisar encontrar a probabilidade de AI dado C. Se você precisa encontrar a probabilidade de AI dado C, que eu vou dar um exemplo, eu quero ver se eu... Não sei se eu consigo dar um exemplo agora, mas eu gostaria de dar, sim. Vamos ver se eu consigo apresentar um exemplo aqui. Eu quero apresentar o exemplo do Barry James, página 17. Vocês vão perceber que não tem problema nenhum. Eu posso usar esse teorema para encontrar a probabilidade condicional de um outro termo que eu não tenho. Vou fazer só uma observação aqui, então terminei a prova. Observação é o seguinte. Fiz essa observação em algum lugar aqui. Se conhecemos P de AI e P de C dado a I, para todo I, para I maior ou igual a 1, conhecemos esses dois, então também conhecemos, é isso que está dizendo. Não tem nada de inferência aqui ainda, pessoal. Aqui é uma dedução, certo? Se eu sei o P de AI e eu sei o P de C dado a I, eu também sei a probabilidade de AI dado C. Não tem inferência nenhuma aqui. Tem livros, inclusive, que dizem que isso é uma inferência em um espaço de probabilidade. Não é. É simplesmente a aplicação da medida de probabilidade condicional. Conhecemos P
de AI dado C. Não tem nada de novo aqui. Eu não estou fazendo uma inferência. Se eu conheço o PI e eu conheço o P de C dado AI, só existe um P de AI dado C. Não existe outro. Não posso fazer, não tem outra possibilidade. Certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem agora a aplicação em termos numéricos, tá? E aí, quem quiser sair da aula agora, fique à vontade para sair, mas eu vou deixar esse vídeo aqui lá no YouTube, vocês podem olhar o exemplo, só para não ter que entrar no exemplo na próxima aula, tá? Eu quero começar outra aula já enunciando independência, pode ser? Então eu vou dar um exemplo, que é o exemplo do Barry James, página 17. É um exemplo bem interessante. Imagina que você tem uma caixa, dentro dessa caixa tem 3 moedas. 2 moedas são honestas e uma moeda ela tem 2 caras. Qual vai ser o experimento? A caixa está fechada, você vai colocar sua mão lá dentro e tirar uma moeda aleatoriamente, sem preferência. Certo? E aí você sabe, você é informado, você não consegue olhar os dois lados da moeda, tá? Você olhou a moeda e viu que é uma cara. Você não vira a moeda, você não consegue virar a moeda, por algum motivo. A pergunta é a seguinte: dado que a cara, você olhou a cara, qual é a probabilidade de ter sido uma moeda com 2 caras? Esse é o problema. Eu vou resolver usando o teorema de Bayes. Primeiro eu vou enunciar aqui a escrita. Então esse aqui é exemplo Barry James. Esse aqui é o Barry James. Página 17. E ele diz o seguinte: uma caixa contém 3 moedas. Duas honestas. Honesta significa que ela tem cara e coroa. A probabilidade de você observar uma cara é meia, a probabilidade de você observar uma coroa é meia. Então, são das 2 moedas, das 3, 2 são honestas e uma com 2 caras. Perfeito? Qual é o experimento? O experimento é retirar uma moeda e observar a sua face. Uma face dela. Ao acaso, né? Sem preferência. Ou seja, sem preferência. Jogá-la para cima, né? Lançá-la. E observar a face voltada para cima. Quando ela estiver em repouso. Então esse é o problema. E o que eu quero agora? Esse é o experimento, na verdade. Aí o que aconteceu? Pergunta. Sabendo-se que a face observada foi cara, encontre a probabilidade ou calcule a probabilidade de a moeda com 2 caras ter sido escolhida. Com 2 caras. Um problema interessante, né? E aqui a questão é o seguinte agora, nós precisamos definir
o experimento e em termos de modelos de probabilidade. Então, quem que é o ômega aqui? O ômega, ele é o conjunto que lista todas as possibilidades. Quais são as possibilidades? Note que o ômega, ele tem moeda 1, cara, ou seja, ele tirou a moeda 1 e observou o cara, ele tirou a moeda 1 e observou coroa, ele tirou a moeda 2, a segunda moeda, honesta, e observou cara, ele observou a segunda moeda honesta e observou a coroa, e ele observou a terceira moeda que não é honesta e observou cara. Então são essas possibilidades, certo? Vocês percebam que o nosso ômega, eu vou escrever o ômega só para vocês terem ideia aqui, ó. O ômega ele é igual a moeda honesta 1 com cara, moeda honesta 1 com coroa, vou colocar um casinho para representar o coroa, moeda honesta 2, cara, moeda honesta 2, coroa. E aí eu só tenho uma possibilidade, ó, moeda não honesta, que eu vou chamar de L, cara. Você só pode observar, se você pegar L, você só vai observar cara, perfeito? Então esse é o nosso ômega, o conjunto de possibilidades. Você não precisa listar, eu estou listando para você ter mais ou menos uma ideia das possibilidades. Eu vou definir 3 conjuntos aqui, ó. O A1, ele é o conjunto que diz o seguinte, ó, a moeda retirada é honesta. E lembrando que o nosso A, como é um conjunto finito, ele vai ser o conjunto das partes aí do nosso ômega. Tá? São todos os possíveis subconjuntos de ômega. O A, a moeda retirada é honesta. O A2, a moeda retirada é 2 caras. Ou tem 2 caras. E o B, o resultado observado é cara. A face observada é cara. E aqui, ó, com essas definições, vocês conseguem até enumerar. Quem que é o A1? A moeda retirada é honesta. Então ele tem que ter esse elemento dentro dele, ele tem que ter esse elemento e esse elemento, porque todos esses elementos descrevem uma moeda retirada honesta. O A2, a moeda retirada é 2 caras, portanto só tem esse elemento lá dentro do A2. O B, a face observada é cara. Então quais são os elementos do B? Esse aqui, a face observada é cara, a face observada é cara e a face observada é cara. Viu que interessante? Eu não vou enumerar esses eventos, mas vocês já conseguem enumerar. E o que eu quero calcular? Ó, vamos ver a pergunta. Sabendo-se que a face observada foi cara, ou seja, B ocorreu, dado B, calcule a probabilidade de a moeda com 2 caras ter sido escolhida. Então eu quero calcular a probabilidade de A2, dado B. Vamos ver. É uma probabilidade condicional. Se você conseguir resolver isso aqui por probabilidade condicional, você resolveu o problema. Tá? Aqui eu vou usar a definição de probabilidade condicional, que na verdade é a probabilidade de A2. Já usando o teorema de Bayes, né? É a probabilidade de A2 vezes a probabilidade de B dado A2. Vocês lembrem, ó, esse que está aqui, e depois ele vai para o condicional, lá do outro lado, certo? A probabilidade de A2 vezes a probabilidade de B dado A2. O A2 já saiu aqui no primeiro. Dividido pela probabilidade de A2, ou probabilidade de A1 primeiro, vezes a probabilidade de B dado A1, mais a probabilidade de A2 vezes a probabilidade de B dado A2. Tá, esse aqui é o teorema de Bayes, que nada mais é do que a tal da nossa probabilidade condicional. Isso aqui é a probabilidade de B. E esse de cima aqui nada mais é do que a probabilidade de A2 interseção B. Se eu souber a probabilidade de A2 interseção B, eu uso aquela probabilidade. Se eu não souber, eu venho para cá.
Como são equivalentes, eu posso usar tanto um quanto o outro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual é a probabilidade da moeda retirada ser honesta? Eu acho que o primeiro a pensar é esse aqui. A probabilidade de você observar a cara, dado que a sua moeda tem duas caras. A probabilidade disso aqui, obviamente, é 1. Então, esse aqui tem probabilidade 1. E esse aqui, como é o mesmo termo, a probabilidade de B dado a 2, esse aqui também é a probabilidade de B dado a 2, esse aqui também é 1. Agora eu tenho o seguinte, ó, qual é a probabilidade de você retirar a moeda duas caras? Veja bem, ó, você tem 3 moedas lá dentro, você está fazendo aleatoriamente. Então, ó, qual é a probabilidade de você tirar uma das 3 moedas? É 1/3, não é? Então, a probabilidade de você tirar a moeda não honesta, a moeda com duas caras, isso aqui é 1/3. Tenho 3 moedas, a probabilidade de você tirar justamente a que tem duas caras é 1/3. Então esse A2 é 1/3 e esse A2 aqui, a probabilidade de A2 também é 1/3. Já tenho quase tudo. O que falta aqui, pessoal? Qual é a probabilidade de você retirar uma moeda honesta? Então é 2/3, porque eu tenho duas moedas honestas lá dentro. Então a probabilidade de você retirar duas moedas honestas é 2/3. E agora vem isso aqui, ó, a probabilidade de você observar cara, dado que está numa moeda honesta. É meio, né? Então agora eu já tenho todos os termos aí, todos os números para calcular. Isso aqui na verdade então é 1/3 vezes 1 dividido por 2/3 vezes 1/2 mais 1/3. É isso, né? E aqui fica o seguinte, ó, esse 2 vai embora com esse 2, esse 3 vai embora, fica meio, não é isso? Ó, esse 2 vai embora com esse 2, e aí esse terço aqui vai embora com esses 2/3, com esse terço e com esse terço de baixo vai ficar 1 mais 1. Então vai ficar 1/3, 1/2, desculpa. Então a probabilidade é meio. A probabilidade de você, da moeda, ser duas caras, dado que você observou cara, é meio. Tá? A princípio, eu não diria que era meio. Eu só tive essa noção porque eu fiz as contas. Então essa aqui seria a aplicação do teorema de Bayes. E caso vocês tenham aí alguma dúvida, por favor, liguem o chat ou liguem o microfone, que eu vou desligar aqui a minha gravação, tá? Um abraço a todos e até sexta-feira.